Olá, amados do Senhor, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, neste dia, nesta hora agora, em que vamos entrar na presença de Deus para falar um pouquinho mais das coisas do Senhor, coisas maravilhosas. E uma das coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo, nesta filmagem é: Deus se importa comigo? É uma pergunta. Como que eu sei que Deus se importa comigo? A primeira coisa que eu tenho que ter consciência é: porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que está em João 3,16. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu unigênito, Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer no meu lugar e no teu lugar por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. A palavra de Deus diz que todos nós falhamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, que nós sabemos, e também por um homem o pecado foi retirado. Mas para que nós venhamos ter consciência de que este pecado que nós temos, ele pode ser lavado, remido, purificado, é somente, exclusivamente, através do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Então, eu gostaria de estar falando assim, porque muitas vezes não é uma nem duas pessoas, mas várias, e inclusive até mesmo no meio cristão, tem esse ponto de interrogação, né? Deus se importa comigo? Deus, ele se importa tanto comigo e com você, que ele diz assim, olha que coisa linda. Em Cânticos 8 de Salomão, Cânticos de Salomão 8, versículo 6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou ciúmes. O amor de Deus por nós, ele é tão forte quanto a morte. Não tem para o ser humano algo pior do que a morte. Eu creio que todas as pessoas, se pudessem comprar a morte, elas viveriam para juntar dinheiro para quando chegasse no dia, ela pudesse comprar a morte e falar, não me leve. Mas isto é algo que Deus não deixou para ninguém. Pode ser o homem mais rico da face da terra. O dia que chegar o momento dele entregar o espírito dele a Deus, ele esteja preparado ou não, ele vai se encontrar com Deus. Então, falando sobre a morte, por quê? O amor é mais forte do que a morte. E o ciúme é mais duro do que uma sepultura. Sepultura nós sabemos o que é. E nós sabemos que uma pessoa, quando está dentro da sepultura, ali ela está dentro do caixão, ali o seu corpo é transformado, vira bicho, cheira muito mal, mas a sepultura não deixa que o cheiro, o aroma saia de dentro. Então, para imaginar só um pouquinho o quanto que é o ciúme que Deus tem da gente. Primeiro, ele nos ama demasiadamente, ao ponto de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem muitos casos por aí que prega Jesus para crescimento físico, para casas, mansões, carros, salários. Mas a verdadeira mensagem de Jesus Cristo é o plano da salvação. O
O Senhor diz assim, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente a Deus, nós buscamos primeiramente o seu reino, a justiça dele, as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz assim, que se Deus nos deu Jesus, com ele também não supriria todas as nossas necessidades. Deus sabe muito bem as necessidades do ser humano. E Deus não coloca sobre nenhum ser humano aquilo que ele não é possível a ele dele carregar, dele fazer. É maravilhoso entender o amor de Deus. O amor de Deus é sublime. O amor de Deus é sem acusação. Quando o Senhor enviou Jesus e ele veio para pagar todos os meus pecados, quando ele veio e pagou todos os teus pecados, aleluias, ele veio e o Senhor diz assim, em Isaías, ele diz desta maneira, que o ouvido do Senhor não está agravado que não possa ouvir, e nem as tuas mãos encolhidas que não possa salvar. Mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, quando Jesus ali, ele estava já na beira de entregar o Espírito dele ao Senhor, ele bradou e disse, Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado. E no momento que o Senhor inspirou e deu, e entregou o seu Espírito a Deus, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu da separação não existe mais. E por isso nós podemos entrar diante da presença de Deus com confiança, com convicção de que Ele está sempre atento a nos ouvir e nos atender. O amor de Deus é a coisa tão maravilhosa que nem aqui em João, 1 João 4, 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitas pessoas querem pregar a palavra de Deus e prega. Mas são pessoas secas, pessoas que não têm amor a outra alma, são pessoas que não são caridosas, não são misericordiosas. E para que se demonstre o verdadeiro amor de Deus na minha vida, porque eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e não consigo amar o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, o meu parente, alguém que está do meu lado, que é carne como eu, que sofre dores como eu, e eu não consigo amá-lo, mas eu digo que eu amo a Deus. Aí o Senhor diz que não é verdade, que se nós não conseguirmos amar ao nosso próximo e procurar fazer o bem para ele, como nós queremos que faça por nós, nós não conhecemos o amor de Deus. O Senhor diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, ele é amoroso, ele é caridoso, ele se preocupa com os outros, ele não é egoísta, porque o amor, ele suporta todas as coisas, ele é assim, como explicar, é uma coisa assim que leva a gente na grandeza, porque o amor é diferente de uma paixão, o amor é diferente de uma loucura de amor. O amor é aquele que nós conseguimos ver os erros, as façanhas, nós conseguimos ver os defeitos, nós conseguimos ver as virtudes, mas nós conseguimos, com todos os defeitos, amar. Amar de verdade e perdoar. Em Efésios 2, no versículo 4, diz assim, mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque, por intermédio de Jesus Cristo, em outrora nós fomos destituídos da sua glória e não tínhamos direito de chegar diante da presença de Deus. No passado tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que ofereciam sacrifício para expiação dos pecados, e esses cordeiros que no passado era feito como expiação do cordeiro, foi um só imolado, que foi Jesus. E a palavra diz que o Senhor foi para o matadouro sem abrir a sua boca. Ele não reclamou por morrer por nós. Ele poderia ter gritado: Pai, me socorre, e o Pai teria mandado um exército de anjos enormes do céu para tirar o seu filho daquele sofrimento, mas Jesus suportou toda a dor. E olha como é interessante que a palavra de Deus diz que naquele momento de tortura, naquele momento em que Jesus estava padecendo toda aquela aflição na sua carne, na sua alma, porque até gotas de suor de sangue escorreram da testa de Jesus. Diz a palavra de Deus que Deus, Ele virou a face para não ver o sofrimento do seu filho. Porque talvez se ele visse aquele sofrimento, ele gritasse, dissesse para tudo, mas não, ele pensou em mim, ele pensou em você. E ele deixou o filho dele até o fim. Tem um momento que Jesus grita na cruz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele se sentiu só. Ele se sentiu sem o Pai. Ele sentiu as dores que seriam minhas e tuas. Mas ele foi até o fim. Mas ele venceu. Ele venceu. Porque depois de 3 dias ele ressuscitou e ele venceu a morte por nós. E o Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Porque o morto no físico, todos nós sabemos que vamos ter. Todos nós sabemos que vamos partir. Mas e quando chegar o meu tempo? Eu estou preparada para me encontrar com o Senhor? Eu estou preparada para ter um encontro verdadeiro com meu Senhor e chegar até Ele e falar: Senhor, eu estou aqui, valeu a pena eu te servir, valeu a pena eu sofrer pelo Evangelho, valeu a pena, Senhor amado, aleluia. Muitas pessoas, muitas vezes, em hora de angústia, perguntam: será que Deus realmente se importa comigo? Porque às vezes, em momentos de angústia, de aflição, sempre existe aquele que murmura, que reclama, que fala tantas coisas que Deus não merece ouvir. Deus não merece ouvir. Deus não merece ouvir da nossa boca: o Senhor me abandonou. O Senhor não liga para mim, o Senhor não se importa, olha o que eu estou passando, olha a situação que eu estou vivendo. Deus não merece ouvir esta frase. Deus não merece ouvir esta frase. Uma serva do Senhor, ela teve um sonho, e nesse sonho ela via 3 irmãs dentro de um mesmo ambiente, de joelhos dobrados, orando. E Jesus entrava neste ambiente. E quando ele chegava na primeira serva, ele se debruçava sobre ela e acarinhava com as mãos seu cabelo. Chegou na segunda serva, ele se dobrou sobre ela e falou algo no seu ouvido, ao qual nós
imaginamos que seja: não temas, eu estou contigo. Quando chegou na terceira serva, ele somente a olhou e passou. A serva que estava tendo o sonho disse assim: nossa, a primeira, ele acarinhou seus cabelos. A segunda, ele falou com ela, mas a terceira deve ter feito algo tão terrível que ele passou e nem se importou com ela. Jesus, conhecendo o pensamento daquela serva, disse: serva minha, quem me julgas tu que eu sou como tu? Achas mesmo que eu agiria como você? A primeira serva, se ela não sentir eu perto dela, ela se desvia da minha presença. A segunda serva, se ela não ouvir a minha voz, ela se desvia da minha presença. Mas a terceira serva, ela tem tanta experiência comigo, ela está tão alicerçada em mim, que independente dela me ouvir, independente dela me sentir, ela fica firme junto de mim. Eu não sou injusto, eu conheço as minhas ovelhas, e o que eu mais desejo é ser conhecido por elas também. Gente, é muito maravilhoso você saber que você tem um Deus vivo e verdadeiro, que Ele não vai colocar sobre você uma prova ao qual você não vai suportar carregar. Como que o Senhor, sendo justo, sendo Deus, conhecendo a fraqueza do ser humano, vai colocar sobre nós algo que nós não podemos e algo que nos afaste da presença dEle? Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. E para ser o primeiro, aleluia, Ele não vai te dar um fardo que você não suporta. E se acaso você achar que o seu fardo está pesado demais e que você não está suportando mais, é só clamar. E Jesus, Ele diz assim: ei, troca o teu fardo. Troca o teu fardo que está pesado pelo meu, que é suave e leve. Olha para a palavra de Deus. Olha para a pregação do Evangelho, pela salvação. Olha pelo amor que Deus tem pela tua vida. Ele jamais te abandonou e jamais Ele vai te abandonar sozinha nessa aflição. Por isso não precisa perguntar para o Senhor: será que Deus realmente se importa comigo? Porque é claro que Ele se importa com você. A palavra de Deus diz que, olha, o sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. O sol nasce tanto para o gentil como para o ímpio. O sol nasce para todos. Deus, não chegou o tempo dele ainda separar aquele que é dele, não. Vai chegar o tempo sim, mas por enquanto é graça, é amor, é o braços abertos dizendo: vem, 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 vem e descansa em mim. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela nos conforta quando nós estamos realmente precisando. Aqui diz assim, 2 Timóteo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu já um espírito de fortaleza. Ele já te fez forte para passar por esta prova. Ele já te fez forte para suportar o vale, para suportar o abismo, para suportar a cova dos leões, para suportar seja qual provação você estiver passando. Ele já te deu fortaleza. Ele já te deu o amor e a moderação de você ser temperada para que você passe as coisas glorificando e exaltando ao nome dele, o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Espírito de temor. Claro que nós devemos ter espírito de temor. Espírito de temor não é medo, não é pavor. É temer, é se preocupar,
o que Deus pensa de mim. Senhor, o que o Senhor pensa de mim. Aleluias. Romanos 5, no versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. E esta é a maior prova de amor de Deus para conosco. 1 João 4, como eu já li, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício vivo. Recebe essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado desta telinha. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou. Mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E tenha certeza do amor de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama e você não está sozinho nesta batalha. O Espírito Santo Consolador, amigo, mestre, oleiro, companheiro, Ele está junto contigo. Deus te abençoe. Deus te cubra de graça e de força. Deus te abençoe. E que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus seja com o teu coração, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.